A prostituta, ela é o próprio satanismo. Ela é o próprio satanismo, ela é o próprio diabo. É o Satã nela. A conversão dela, dentro da realidade de salvação da alma, é uniforme, né? Mas tem galardões no céu, tá? No céu tem galardões. Os apóstolos tiveram seu galardão, Moisés tem o seu galardão, todos têm lá no céu, certo? É equivalente a um status aqui na planeta Terra. A prostituta se converter de verdade, isso se for de verdade, que a Bíblia já anula essa possibilidade, porque diz que ela não vai se arrepender dos pecados. Já vem as pragas, já parece que já tocaram as trombetas, já vieram as pragas do Apocalipse, e eles não se arrependem da prostituição, dos adultérios, assassinatos, feitiçaria, não vão se arrepender e ainda vão blasfemar contra Deus. Isso é o que vai acontecer, certo? Mas numa hipótese que ela se converteu, ela não tem construção mental, realidade psíquica para pregar nada. A conversão dela é rasa. Ela fica em dúvida, porque é um pecado muito grave. Muito grave. E ela levou milhões de pessoas à morte. Milhões. Sou uma prostituta aqui na cidade de Niterói, ela já teve relação, numa trajetória de 20, 30 anos, com todos os homens da cidade. 50% a 60% deles já estão mortos. Desses todos que morreram, ela é responsável pela morte de todos eles. Os que estão no purgatório e os que foram para o inferno, está na conta dela. Isso são 30 a 40 anos. Ela peca desde o dia que nasce. Nasce como uma víbora, uma serpente, certo? Estou falando a verdade, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. O evangelho é estreito. Não é isso que estão pregando aí. E nem Deus está satisfeito com isso. Por isso que o judeu nem aceita o evangelho, porque ele sabe que é mentira, que não é assim com Deus. Certo? Então, o que acontece? Ela é uma víbora. Ela nasce como víbora. Ela é chocada como um basílico. Ela mente desde o dia que nasce e sai proferindo mentiras. O pecado são 4 gerações de maldição que recai sobre os filhos, netos, bisnetos e tataranetos. 4 gerações. O bem que minha avó fez, o bem que meu avô fez, o bem que a minha bisavó fizeram, recai sobre 1000 anos. Na nossa vida, a gente fica colhendo aquelas bondades que minha avó fez. Aqueles 5 quilos de arroz que ela dava, aqueles quase 10 quilos de carne que ela dava para as pessoas, as cartas que ela lia com amor, as cartas que ela escrevia para os rapazes que estavam na guerra, todo o bem que minha avó fez, as leituras, o tratamento aos filhos, a educação que eu tenho hoje, eu devo a ela. E é uma educação refinada. Você não entende de onde vem a nossa educação. Só quando eu digo, olha, ela vem de um convento de freiras que iam buscar minha avó em casa com charrete. Eram 2 freiras. Minha bisavó dava um saquinho de pó de ouro para elas. É da onde vem a minha educação. Porque não é uma educação da elite, não é peculiar das pessoas de elite, né? Não tem um requinte típico, pelo menos dos ricos que se veem, são vistos aí em voga. É uma educação simples, mas é uma excelente educação. Certo? E ela tem parte nisso, certo? Então, o que acontece, eu vou dizer a verdade para você. A porta estreita são poucos que acertam com ela. Não brinque com isso. Porque o prejudicado vai ser você próprio. A prostituta é um ser demoníaco, satânico. Propositalmente, ela destrói a vida de um homem. Ela atrai, ela vê que o homem está se aproximando de uma mulher tradicional,
que ele vai ser feliz com ela, que ele vai construir família, que ele vai agradar a Deus, ele vai prosperar junto a Deus, ela de longe, ela pensa, eu vou atrapalhar tudo isso. E aí ela traz a infidelidade, as traições, os adultérios, a imoralidade, a promiscuidade, as drogas, o álcool. Ela é perversa com o homem. O homem só vê o sexo, não consegue ver. Ele vê só a mordida da cobra, ele não vê o veneno entrando. Certo? É aí que tá o problema. É porque é na mordida que o veneno é liberado. Ela é víbora. É no sexo dela que o veneno é liberado. Certo? Então é uma pessoa desprezada pela palavra de Deus. É uma pessoa horrível, detestável, perversa, com uma construção mental totalmente deturpada. Mas convenhamos, uma hipótese, que ela de fato tenha se arrependido de todo o mal que praticou. Desde o dia que nasceu. De todo o mal que ela praticou. Ela tenha se arrependido profundamente. Uma hipótese. Uma hipótese. Eu estou no âmbito da hipótese. Ela se arrependeu profundamente. A conversão dela para o sistema terreno, sistema celestial, não. Se converteu, está salva, é isso que Deus quer. Mas para o sistema terreno, no âmbito da atividade sacerdotal, eclesiástica, pastoral, é rasa. É muito rasa. Eu não preciso ter pecado para pregar o evangelho. Senão Cristo teria que ser pecador. E não poderia pregar o evangelho. Eu não preciso experimentar as coisas ruins da vida, pecaminosas, para pregar o evangelho. Isso não é primícia para a pregação do evangelho. A primícia é a santidade. E se ela vem de ventre, como é o meu caso, melhor ainda. Melhor ainda a minha pregação. Certo? Então, esse ser demoníaco que é a prostituta, numa hipótese de ter se arrependido, ela fica encaixada em duas situações somente, certo? Numa, ela não se arrependeu do pecado de prostituta, mas ela reconheceu a bondade dos filhos de Deus, a justiça dos filhos de Deus, e numa situação jurídica, ela se senta com um defensor público, um promotor vamos trazer para a realidade de hoje, o Ministério Público, ela se senta e fala, olha, eu sei desses erros, desses crimes todos, conheço todos os esquemas dos exploradores sexuais, quero negociar uma delação premiada, vou denunciar tudo. Vou contar qual é o esquema aqui da cidade. Aí ela vai entregar cafetão por cafetão e os policiais vão pegar crime por crime. Ela vai negociar lá com o promotor, vai negociar com o juiz, vai negociar com o desembargador, dentro do que o Estado pode oferecer a ela, ela vai denunciar todos. Caiu um, vão cair todos. Porque eles estão todos entrelaçados. A prostituição e a cafetinagem só age com extrema conivência, por isso tem as queimas de arquivo de prostituta. Porque é extrema conivência, é radical, a conivência é radical. Não aceita uma insolência, nada. É radical, o cafetão mandou, tem que obedecer. O que o cafetão te deu, você achou pouco, o dinheiro, mas é o que ele está te dando. É parte do roubo, é parte do crime, é parte da venda da droga, é o que ele acha que você merece. Você não pode reclamar e se dá por satisfeita. Não existe você contrariar o cafetão. Eles são muito bonzinhos na frente dos homens, mas lá no quartinho eles são eles próprios. E a ver se alguma desafia eles na cidade. Vê se alguma, elas chegam no estrelato da Globo Jornalismo, vê se alguma fala dos crimes deles. Vê se alguma menciona, olha, esse estabelecimento é de cafetão. Não queria dizer, mas saiu.
Não, nem assim. Elas entregam a polícia, porque elas são igual as faveladas das favelas. Só fala mal de polícia. Até quando elas chegam no jornalismo da Globo, elas são assim. Não pode falar de cafetão, não pode falar de prostituta, não pode citar os comércios dele, não pode. E elas vão para o RJTV, elas vão para o Jornal Nacional e elas continuam encobrindo o crime do cafetão, a pessoa dele. Como se ele fosse uma coisa folclórica, que nem existisse. Mesmo que ele cometa um crime, elas noticiam como empresário, com os títulos tradicionais, para não macular a pessoa do cafetão. Que está junto com a polícia, desembargador, promotor. Porque eu tenho todos os cuidados contra essa pessoa maligna. Mas as pessoas também precisam ter. Amanhã apareceu no noticiário, cafetão assaltou um banco, cafetão roubou isso, cafetão isso. O que as famílias vão dizer? Epa, eu não quero cafetão perto da minha família, esse negócio aí existe, isso aí comete crime mesmo. As famílias começam a se precaver dele. Já observar ele mais, já reconhecer ele com facilidade. É assim que tem que ser, porque eu faço isso com ele. Minha família sempre fez isso com ele. Estão todos falecidos, mas sempre viveram preocupados com essa pessoa maligna e perversa. Numa conversão rasa, ela pode fazer uma delação premiada, contar tudo e negociar. Raabe. Ela é Raabe. Ela é Raabe. Mas não deixou de ser prostituta. Se depois da delação é possível que ela transe com um promotor, se quiser transar com ela vai transar com eles. É típico de prostituta. Não é típico da mulher tradicional. Eu posso me apaixonar pelo promotor. Mas a relação é outra, não é de prostituição. Ele vai perceber que eu gostei dele e eu também vou notar que eu gostei dele e a gente vai construir um relacionamento. Porque o homem até perdeu um pouco o tino, porque é tanta prostituta, mas sempre eles souberam distinguir. Mulher tradicional, eu falo desse jeito, com prostituta, eu falo desse jeito. Tinha essa oscilação. Com essa, eu consigo rápido, com essa aqui, não. Não é assim que procede com ela, certo? Isso foi uma hipótese, um exemplo, né? Então, ela pode negociar com como Raabe, e ela também pode morrer na cruz com Cristo como ladrão. Mas ela nunca vai ter uma retórica de altar para a pregação. Ela está tendo hoje porque o crime organizado está favorecendo. Eles criaram um estereótipo de pregação esquizofrênico. É um jeito de fala esquizofrênica. 80% sim, 20% mantém um outro perfil de fala em altar. São mais pessoas da Assembleia, mais elitizados, já trilha pelo lado da teologia, já da educação e outra coisa, mas a maioria, 60%, 70%, é a esquizofrenia pura. É uma pregação completamente insana, certo? E é toda liderada por prostituta. Você não precisa falar daquele jeito para pregar o evangelho. Você não precisa ter aqueles tickets, tique-tique nervoso. Você não precisa fazer isso. Não precisa. O evangelho é uma coisa equilibrada. É poder. Tem que ter poder para pregar o evangelho. E você só tem poder por causa da santidade. Que não é uma santidade forçada, é uma santidade natural. Já faz parte da pessoa. Cristo não ficava, ai meu Deus, eu vou pecar, ai, essa mulher, igual o pastor careca que usa peruca estava fazendo. Ai, dentro do elevador, eu critiquei, botei no comentário, o senhor é um tarado. O senhor não é pastor, não. O senhor é um homem carnal. O senhor é extremamente carnal. Ai, meu Deus. Ai, não posso ver isso. Que isso, gente?
Isso é carnalidade. Eu, quando gosto de um homem, eu gosto dele, eu não tenho esses tickets, nada, e a coisa vai acontecer, e a coisa vai ser linda, vai ser maravilhosa, e tudo muito humano, muito racional, muito emoção humana. Certo? Se Cristo fosse predisposto ao casamento, coisa que não foi, seria um homem normal. Encontrou a mulher da vida dele. Como todos os outros, teve um que até que chorou quando encontrou com a mulher. Acho que foi Jacó. Ele chorou. Ele bradou o céu e chorou e deu um beijo nela, de tanto amor que ele sentiu por ela. Acho que foi Jacó. Ele chorou. E bradou o céu de tanto amor. A gente ama o homem. Ele ama a mulher. Mas ele não é um tarado. Ele não é um maníaco do parque. O maníaco do parque se comporta igual esse pastor. O maníaco do parque, sim. O homem, não. Agora, ele tem, lógico, a reação dele, orgânica, do corpo dele, que nem é na mente. Eu observo isso comigo, eu sou mulher tradicional, como Sara e outras mulheres, então a gente tem uma potência sexual muito grande, como a mulher de Abraão e tudo mais, mas é orgânico. Aí ocorre, o homem se contém. Ele se contém, ele tá vendo que eu não falei nada, que eu não fiz nada, estou trajada de forma digna. Ele só vai se aproximar de mim se ele quiser uma oportunidade de um relacionamento sério e muito digno, mas muito digno mesmo, gente. Eu sou muito digna, certo? E eu vou notar. E nem todos também vou querer estar com ele, e aí cabe a mim dizer que não quero nada com ele, né? Como cabe qualquer mulher. Não é isso? Então, gente, é só essas duas possibilidades que eu tô abrindo assim o máximo para vocês entenderem a realidade. A prostituta, ela tem uma pregação rasa que só dá ali mesmo para ela, ou ela entregar os crimes do cafetão numa delação premiada, ou ela reconhecer o próprio pecado dela, o próprio erro dela, e ali aceitar a oportunidade da salvação da alma, de estar no paraíso, certo? É só isso, que já é muita coisa para ela, muita coisa, certo? Ela já está muito bem com Deus nessa condição. Agora, a pregação, ela é contextualizada, ela tem toda uma realidade psíquica que não cabe à prostituta, principalmente uma prostituta que viveu a realidade que ela viveu, de ter levado centenas de homens à morte, né? Ela não vai ter como fazer como Zaqueu fez, né? Que Zaqueu devolveu tudo que roubou. Ela vai ter que devolver tudo que ela conquistou na prostituição. Ela só não vai poder trazer a vida de todos que ela matou. Mas o dinheiro ela vai ter que devolver da prostituição. Ela vai ter que desfazer das amizades que tinha, das ligações criminosas todas. Ela vai ter que entregar todo mundo. Certo? Ela vai se tornar uma dinamite, né? Então, vai ter que fazer um trabalho tipo o Zaqueu.